tranquilo como o céu. E rápido como um relâmpago. お主は動きに無駄が多いからすぐに息が切れてしまうのじゃ。Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Que o instinto superior é uma das técnicas mais conhecidas do Goku, isso a gente já sabe. Porém, será que depois de 8 anos da sua introdução ela ainda merece ser amada pelo público? Hoje eu tô aqui pra falar sobre uma das melhores introduções dos animes e um potencial extremamente desperdiçado. E não, eu não vou fazer uma piada envolvendo potencial. Apresentado no episódio 110 de Dragon Ball Super e no capítulo 39 do mangá, o instinto superior foi uma das técnicas mais diferenciadas que a gente já viu em Dragon Ball. Simplesmente porque ele não se tratava apenas de força física. Muito pelo contrário, o instinto superior à primeira vista era uma técnica totalmente focada na defesa. Não só isso, mas o que o instinto superior representa é totalmente simbólico, já que era para ser basicamente o ápice de um artista marcial. Um guerreiro de classe baixa chegar no nível dos deuses é simplesmente inacreditável. E dessa vez o Goku fez por merecer, não foi apenas um ritual, e simplesmente a personificação da frase do Goku: os limites só existem se você os deixar existir. E agora falando sobre a sua primeira aparição, que no anime parou o mundo inteiro e no mangá é bem diferente e pessoalmente pior. Durante o episódio 110 de Dragon Ball Super, enquanto rolava uma das revanches entre Goku e Jiren, o Goku simplesmente tem a ideia brilhante de fazer uma Genkidama no meio da arena, em um torneio onde não pode matar. A tecnologia e você. Mas dando um ponto pro Goku, eu acho que não seria tão provável ter algum figurante ali no meio pra morrer. Se bem que ele não sabia que o Jiren ia sobreviver, mas beleza. E como nós sabemos como isso acaba, o Jiren simplesmente joga a energia de volta pro Goku e ele acaba absorvendo essa energia. E usa isso para ativar a sua mais nova técnica. Mas apesar das suas incoerências, o fato de ser tão inesperado cresce essa introdução no meu conceito. E eu sei que tem uma explicação no anime, mas mesmo assim não cola muito pra mim. Mas se o anime decidiu ser mais épico e ter menos explicação, o mangá decidiu ser menos épico e ter mais explicação. E isso não necessariamente faz com que seja melhor do que o anime, eu já digo por quê. Vamos para o capítulo 39 de Dragon Ball Super. Logo depois do Mestre Kami lutar contra o Jiren, ele faz um discurso motivacional para o Goku, que faz ele se lembrar de todos os mestres que teve pelo caminho, representando, de certa forma, para o leitor, o ápice das artes marciais e o ápice do treino do Goku. E é curioso, porque se você parar pra pensar, a maioria dos treinos que o Goku já fez antes apontavam para o instinto superior. どうせ目指すが宇宙一じゃ、天下一じゃ、肉体も、そして心もだ。良いな。 Vocês só têm que fazer cada área de seus corpos pensarem e se moverem sozinhas, mas isso é muito difícil. E por mais que não tenha sido planejado, ainda assim acrescenta pra técnica. E por mais que a cena do mangá tenha essas qualidades, ela também tem os seus defeitos. Porque no caso ela não é nem um pouco épica que nem a do anime. E essa é uma crítica que eu tenho com o mangá de DBS num geral. Na grande maioria das vezes ele é só chato. Ele tenta ser emocionante, mas não consegue. Por isso que em cenas mais engraçadas e cenas mais épicas, o anime geralmente sempre vence pra mim. É um problema até que grande do mangá. E o Mestre Kami em si, do mangá de Dragon Ball Super, tem alguns problemas pra mim, porém nessa cena especificamente ele é legal. Mas vamos falar sobre a técnica que foi despertada. O que exatamente faz o instinto superior diferente? Diferente do Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin 4, e ele tem dois grandes diferenciais em relação a essas formas. O primeiro é o seu estilo de luta, onde o princípio básico da técnica é o seguinte: o corpo age primeiro do que a mente, tendo como maior destaque o fato dele desviar facilmente dos golpes usados contra ele. E depois vemos a personalidade do Goku, onde ele simplesmente fica neutro enquanto usa a forma, fortemente baseado em técnicas de artes marciais da vida real, a filosofia da mente sem mente, ou seja, você não é dominado pela sua mente ou pelas suas emoções. I mean, it's a combination of both. I mean, here is the natural instinct and here is control. You are to combine the two in harmony. Not if you have one to the extreme, you will be very unscientific. If you have another to the extreme, you become all of a sudden a mechanical man.
no longer a human being. O que cria um contraste bem grande se comparado com o Goku que a gente geralmente vê em Dragon Ball Super, que teve a sua personalidade completamente criticada pelos fãs. Não porque ele teve a personalidade mudada, mas sim porque ela está completamente exagerada, no ponto de que nem parece o mesmo personagem. Fora que ser frio e não demonstrar sentimentos melhora ele como lutador. It's very slow. How is it? And you push it out, but all the time you are keeping the continuity going. Bending, stretching, everything. Suppose, you just keep it moving. Então você espera que a técnica vá continuar assim? Afinal, os escritores não seriam burros no nível de tirar a única coisa que deixa ela única. Se bem que mesmo se eles fizessem, ainda teria gente passando pano. Então na saga Moro nós temos alguns indícios que o Goku irá dominar o instinto superior. Não só porque uma parte da saga é dedicada a ele treinando a forma, como porque antes da sua morte, o Meruos acaba dizendo que o Goku, quando controlar o instinto superior, vai ficar invencível. Ou melhor, nunca mais vai perder pra ninguém. E a saga nos dá a entender que ele teria controlado a forma no final. E eu gosto muito da maneira que ele se transforma, porque dessa vez é pela calmaria, sendo diferente de todas as outras dessa franquia. E a cena dele humilhando o Moro é sensacional, porque realmente dá essa imponência de esse é o instinto superior. Mas infelizmente eles têm que estragar tudo, assim como todos os outros conceitos apresentados em DBS. Então o Goku vai lá e perde de uma forma extremamente forçada. E sinceramente, só de falar desse final da saga Moro já me dá um cansaço. Mas o pior de tudo é o fato do Goku não ter conseguido derrotar o Moro. Parece que virou uma regra que o Goku não pode finalizar uma saga sozinho. Em Dragon Ball Super, ele não finalizou nenhuma. Mas aí, pelo menos a forma vai continuar imponente que nem era na saga Moro, né? É o básico que qualquer escritor faria. Não. Meus amigos, o instinto superior, a técnica suprema dos deuses de Dragon Ball, virou escada de poder. Então todo personagem novo em cada saga nova que tiver vai ter que ir lá e derrotar o instinto superior. Toda oportunidade que eles têm de humilhar e desmoralizar essa técnica, eles vão lá e fazem. E sinceramente, se é pra fazer os personagens ficarem mais fortes com isso, eles não estão conseguindo. Porque se todo mundo derrota o instinto superior, derrotar o instinto superior não significa nada. Mas a pior parte é que ele nem tá mais com a mesma personalidade, graças ao infame instinto superior verdadeiro, que simplesmente vai contra tudo que a técnica representa e ainda assim tem um desenvolvimento ruim, porque é mais uma vez um aprendizado que o Goku já teve no passado sendo refeito, porque o arco, entre muitas aspas, do instinto superior verdadeiro é o Goku aprendendo a abraçar suas raízes Saiyajins. Mas sabe quando o Goku já aprendeu isso? Lá na saga Frieza. Eu sou um Saiyajin criado na Terra! Por todos os guerreiros Saiyajins que você assassinou, você vai morrer! E o pior é que o Goku supostamente luta deixando as suas emoções fluírem e sei lá o que, mas ele não luta nem como o Goku padrão e nem como o Goku instinto superior. E ele até mesmo começa a usar alguns ataques do Nappa, porque por algum motivo o Nappa é mais Saiyajin do que o Goku. E mesmo se a gente for na narrativa de que é pra puxar o lado mais Saiyajin do personagem, não faz tanto sentido, porque o desenvolvimento do Goku desde o começo da sua história era pra ele ser humanizado. Então não existe razão lógica pra puxar o lado Saiyajin dele. Principalmente porque no Super os Saiyajins estão muito mais para humanodins, já que eles não têm quase nada que realmente diferenciam eles dos seres humanos. E eu não vejo o porquê mudar o que já estava dando certo. Todo mundo gostava do instinto superior do jeito que ele já era. E a gente não só ganhou uma forma diferente, mas uma forma pior. Eu não gosto dessa forma, ela não tem desenvolvimento, ela não tem escrita e ela não tem nada. Para piorar, ela não parece ser forte e tira o conceito básico do instinto superior, transformando a forma em um Super Saiyajin de cabelo preto e posteriormente um Super Saiyajin White. Isso porque você pensa que quando o completo voltar ele vai estar batendo em todo mundo, mas muito pelo contrário, ele só apanhou depois da saga Moro. O perfeito nunca mais apareceu e eu acho difícil ele voltar, justamente porque o Goku virou esse personagem que tá lá só pra apanhar. E eu realmente acho uma pena, porque era uma das formas que poderia realmente melhorar Dragon Ball Super. A transformação tinha muita margem para desenvolvimento, mas eles decidiram ir pelo pior caminho possível. E uma das coisas que mais me incomodam é que o instinto superior tem muita margem para coreografia melhor, e é uma das coisas que essa obra precisava. Mas infelizmente agora o estilo de luta do Goku tá a mesma coisa de sempre, na verdade eu diria até mesmo um pouco pior, e não tem muito que a gente possa fazer, afinal você não pode reclamar de nada de Dragon Ball atualmente. Então eu vou só torcer que essas próximas sagas sejam boas, e se vocês quiserem eu posso tentar fazer um vídeo melhorando o instinto superior, mas no geral eu acho que é isso. Enfim, concordam comigo? Discordam? Não se
se esquece de deixar nos comentários. E também não se esquece de comentar o que você acha das 1 trilhão de formas do instinto superior. E é claro também, eu sei que talvez você não esteja tendo dias tão bons ultimamente, e isso pode estar te afetando física e mentalmente, mas eu quero que você saiba que você não pode deixar esses pensamentos negativos tomarem a sua mente. Isso só vai piorar as coisas. E talvez você não acredite em mim, mas acredite em Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe todos vocês, e valeu, falou e fui!